Na verdade, eu gostaria de começar, não sei por onde. Deus verdadeiramente andou comigo hoje de uma forma espetacular. Eu gostaria que vocês olhassem para o meu semblante agora. Eu fiquei triste enquanto eu estava caminhando neste sonho. E o Senhor me dizia algo. Eles não estão preparados para a hora do impacto. Eu vi como se muitos brasileiros tivessem com a mão na cabeça, vi muitos brasileiros chorando. Eu quero adiantar que Deus vai libertar o Brasil e Ele não vai mudar sobre essa libertação. O que eu vou dizer é impossível. Impossível de acontecer. Vai haver dores. Eu vi uma caneta. Essa caneta, ela estava na mão do presidente americano Donald Trump. Essa caneta que eu vi na mão de Donald Trump vai acontecer de uma forma rápida. O Brasil não está preparado para essa hora, mas essa hora vai acontecer. Eu vi crimes de guerra em território nacional brasileiro e em muitos outros países o nome de crime de guerra. Pessoas sendo colocadas no crime de lesa pátria, prisão perpétua e pena de morte. Anota aí porque é impossível acontecer. Pois vocês vão ver os Estados Unidos com seus aliados invadindo o país. Mas esta caneta na mão, ele assinando coisas que é o mundo todo, diplomacias. Por ordem de Deus, ele vai rasgar isso de ponta a ponta. Vai acontecer. Porque Elon Musk e Donald Trump não param de pensar no Brasil. A chibata vai comer. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não irão passar. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite deste sábado, 8 de março de 2025, traz mais uma palavra profética para o território nacional brasileiro e para os Estados Unidos da América. O apóstolo diz que viu uma caneta na mão de Donald Trump e que esta caneta agirá com grande poder sobre as nações. O apóstolo diz também que haverá crimes de guerra e crimes de lesa pátria, e que isto irá acontecer muito em breve. O apóstolo acrescenta dizendo que Donald Trump e Elon Musk não se esqueceram do Brasil e que eles irão executar toda a ordem que Deus colocou em seus corações. Como de praxe, está um vídeo muito importante, muito sério, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo da plataforma reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra profética relatada pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Para começar o que eu vou dizer, nesses 50 minutos, para mim foi uma experiência grande. Oh Deus, na verdade eu gostaria de começar, não sei por onde. Me toma pelas tuas mãos, Senhor, para que não haja dificuldade em abrir e fechar a minha boca. Eu tenho uma pergunta a mais para fazer para eles, é isso? Pergunta para eles se eles acham que a justiça no Brasil está demorando a acontecer. Quem acha que a justiça no Brasil está demorando a acontecer, diga eu. Quem acha que a justiça do Brasil está demorando a acontecer, diga eu. Meu Deus. Deus verdadeiramente andou comigo hoje de uma forma espetacular. De uma forma espetacular. Eu gostaria que vocês olhassem para o meu semblante agora. Que vocês olhassem um pouquinho para o meu semblante. Eu estou um pouquinho hoje com o meu semblante, por causa disso que está aí, que eu estou vendo agora e vocês estão respondendo, um pouco triste. Porque eu fiquei triste enquanto eu estava caminhando neste sonho. E o Senhor me dizia algo. Eles não estão preparados para a hora do impacto. Mas essa hora do impacto, Reginaldo, vai acontecer. Eu não vou mudar.
E você vai conversar com ele e vai dizer tudo aquilo que eu te mostrei, você caminhando nesse grande bosque, jardim maravilhoso. Você não tem noção o que é a hora do impacto. Você não tem noção. Eu vi como se muitos brasileiros tivessem com a mão na cabeça, vi muitos brasileiros chorando, todo porque Deus estava libertando o Brasil. De fato, eu quero adiantar, já para que ninguém se adiante, se tristeça, eu quero adiantar que Deus vai libertar o Brasil e Ele não vai mudar sobre essa libertação. E acredite que é justamente sobre isso que eu me preocupei, porque eu também vi os acontecimentos. Eu quero relatar, por isso eu tenho certeza que essa live vai ficar para a eternidade. E as pessoas que buscam a espiritualidade, que buscam assim envolver com a espiritualidade, que estudam a espiritualidade, essas pessoas que Deus trouxe para cá hoje, para essa live, para que elas possam eternizar essa live. E na vida dessas pessoas que buscam a espiritualidade, que estudam sobre a espiritualidade, que se aprofundam nas coisas espirituais, é por causa dela que Deus me deu esse sonho e me trouxe até aqui. Eu vi uma caneta. Eu quero o André Pereira, tá aí, gente? André Pereira, pelo amor de Deus, fixa aqui comigo. Eu vi uma caneta. E esta caneta, ela não era uma caneta normal. Isso que eu vou falar agora, a partir de agora, nada disso há possibilidade de acontecer. Para as autoridades competentes, assim dizendo, no território nacional brasileiro, e outras pessoas que estudam, dizem que isso que eu vou dizer agora não há possibilidade de acontecer. É impossível. Por isso eu tenho certeza que foi Deus que estava comigo ali naquele momento. Justamente por causa da impossibilidade. Eu vou dizer coisas que são impossíveis de acontecer. Por isso eu vou pronunciar. Portanto, eu sei que esta live se eternizará. Porque alguém vai dizer, ele falou e era impossível. E daqui a 10 anos, se Deus não voltar, Jesus não voltar para buscar a igreja, pessoas vão estar falando de tudo que foi dito nessa live no dia 8/3 de 2025, 21 horas e 44 minutos agora. 21 horas e 44 minutos do dia 8/3 de 2025. O que eu vou dizer é impossível. Impossível de acontecer. Mas eu vou dizer diversas vezes, garantindo, não supondo, Deus libertará o Brasil. Vai haver dor. Vai haver dores. Mas Deus libertará o Brasil. Vai haver dores e vai haver pranto. No meio dos plantos, Deus libertará o Brasil. Vai haver nervosismo, incompreensões, mas Deus libertará o Brasil. Vai haver muitos questionamentos e quebra-cabeça, muita tristeza, mas Deus não irá deixar que se estabeleça no Brasil o que o inimigo de nossas almas gostaria que estabelecesse. O Brasil vai exportar espiritualidade. Por isso Deus fala para as pessoas que se aprofundam na parte espiritual. Por isso Deus fala para as pessoas que se aprofundam na espiritualidade, não na letra. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Em Coríntios, capítulo de número 2, se não está versículo 10 ou 10:2, no livro de Coríntios, deixa eu dizer algo para vocês. E Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. No livro de 1 Coríntios 2:10, eu quero começar e quero encerrar com este capítulo, na oração. Livro de Coríntios, capítulo 1 Coríntios 2:10. E Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. O que é prescruta? Penetra. Até mesmo as profundezas de Deus. Meu Deus. Nesse versículo aqui, que é importante, aquele que está em Espírito penetra até as profundezas de Deus. Prescruta até as profundezas de Deus. Tá? Por isso que as pessoas espirituais que se interessam pelas coisas espirituais, que mergulham a compreender e entender as coisas espirituais, precisavam estar nesta live. Sejam bem-vindos. Eu vi uma caneta. Repita só comigo, uma caneta. Repita comigo, uma caneta. Eu vi uma caneta, e dentro desta caneta eu vi tintas de uma caneta. E essa tinta desta caneta, ela não iria ficar somente de enfeite, para durar 1 ano nesta caneta. Essa tinta iria se desgastar muito rápido, porque essa caneta foi dada a uma pessoa para que exercesse uma autoridade gigantesca, poderosa e destruidora. Esta caneta
ela estava na mão do presidente americano Donald Trump. E Deus me fazia relembrar que há 1 ano e 7 meses atrás, 1 ano e 9 meses, constantemente eu afirmava que Donald Trump ia ganhar as eleições e ele ganhou. Deus me fez relembrar do dia que eu estava com vocês, da qual eu pedi oração 2 dias antes do acontecimento do tiro de Donald Trump, que eu pedi oração até meia-noite daquele dia, porque eu vi uma bala quando sai do revólver, eu fiz assim, está aí nos cortes, e esses cortes, essa live, rodou o mundo. Foi dito, foi revelado 48 horas antes do acontecimento. E no dia 13 daquela data, justamente no dia 13 daquela data, Donald Trump leva aquele tiro. Mas 48 horas foi revelado nessa live, e vocês estavam aí, e vocês contemplaram esses fatos e esses acontecimentos. Este homem, aí o Senhor diz, filho, este homem, e eu começava a contemplar e ver ele, este homem não foi colocado ali por acaso do destino. Lembre-se que o inimigo queria matá-lo. Todas as entidades malignas, superiores no reino espiritual, tentaram impedir para aquele homem não ganhar essas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Eu garanti por sua boca durante mais de 30 vezes, em 1 ano e 7 meses, 9 meses atrás, que ele iria ganhar a eleição presidencial. Mas o espiritual se uniu às partes malignas das trevas para destruir aquele homem, porque aquele homem não poderia sentar jamais na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Agora eu vou te mostrar para que você conte para a nação brasileira. O que é que eles acham que acontece aqui em território nacional brasileiro nesses últimos mais de 2 anos? Eles acham absurdo? Eles acham absurdo o que acontece no território nacional brasileiro? As coisas absurdas que não teria condição de acontecer por causa das leis, por causa de pessoas que exercem poderes e leis, não aconteceram, tudo que não deveria acontecer não aconteceu no território nacional brasileiro? Diga para eles que este homem irá fazer mais coisas que os outros acham absurda milhares de vezes o que acontece em território nacional brasileiro. É como se aqui tivesse no reino espiritual um espírito, um demônio. Eu vou falar assim, Senhor. Um espírito, tivesse aqui um espírito ou um anjo do mal, e ele tivesse poder de destruir o Brasil todinho. Destruir crença, normalidade, moralidade, justiça, distribuindo ódio, distribuindo rancor. Um anjo. Ele está nesse patamar espiritual original. Aí o Senhor me mostrava ele num patamar milhões de vezes maior, com a potência de destruir diversas nações como o Brasil. E este anjo cairia sobre este aqui. Vocês estão entendendo? Essa caneta que eu vi na mão de Donald Trump vai acontecer de uma forma rápida, e eu me entristeci porque eu observei os rostos de pessoas, o rosto de pessoas, e a confusão da alma e do espírito dessas pessoas no território nacional brasileiro, e elas não estão preparadas. O Brasil não está preparado para essa hora, mas essa hora vai acontecer, e eu me entristeci por isso. Eu vou repetir, o Brasil não está preparado para essa hora, mas essa hora vai acontecer. A hora do confronto, que eu já vi dizendo, mais de ano, confronto, e Deus disse, filho, eu estou preparando eles para a hora do confronto, para que eles pelo menos sejam preparados 50%, porque na sua totalidade eles não vão estar preparados, e agora ainda mais para a hora do impacto. E eu fiquei muito triste em ver aquilo, porque o Senhor dizia, o Brasil não está preparado para a hora do confronto, mas eles vão viver a hora do confronto e a hora do impacto. Eu vou libertar a nação brasileira. O que estava na mão daquele homem, esta caneta, interessante, que eu estou vendo a caneta aqui. A caneta que está colocada na mão deste homem é a caneta mais poderosa da Terra, e ele veio para quebrar protocolos e paradigmas. Eu, o homem de branco, rei dos reis, senhor dos senhores, mesmo coloquei aquele homem na cadeira presidencial da maior potência mundialmente falando e o país mais rico do mundo. Pois eu sou o dono do ouro e da prata. O inimigo de vossas almas não queria que ele assentasse ali.
E até hoje não se respondem à pergunta por que as potestades e principados malignos das trevas não impediram que aquele homem se sentasse na cadeira presidencial dos Estados Unidos da América. Eu coloquei a cadeira e coloquei a caneta, e essa caneta vai assinar o que eu vou dizer agora. E vocês que acham impossível e absurdo, irão contemplar e ver esta live, irão se eternizar. Meu Deus. Meu Deus, isso é forte demais. Muito forte, muito forte. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus andava e falava e dizia: Reginaldo, no teu coração tem um amor muito grande, não tem como mudar. Você será o apóstolo do amor, e essa palavra amor vai fazer parte da tua vida. Eu vi o nome crime de guerra, e isso é impossível, crime de guerra no Brasil. Impossível. Todas as coisas que eu vou falar é impossível, mas eu digo que irão acontecer. Foi assim, eu vou dar um tiro de 10 minutos e não vou parar. Eu vi crimes de guerra em território nacional brasileiro e muitos outros países, o nome crime de guerra. Pessoas sendo colocadas no crime de lesa pátria, crime de guerra, crime de lesa pátria. Isso é impossível, e todo mundo vai dizer que é impossível, mas isso vai acontecer em território nacional brasileiro, sendo destacado por outros países, Estados Unidos, Argentina e muitos outros países que irão se unir ao território americano. Eu vi nações, muitas nações, fazendo um bloco de resistência para que o poder das trevas não estabeleça os seus poderes em muitos países, mundialmente falando. Os poderes das trevas não irão prevalecer, colocando seus poderes em muitos países, mundialmente falando. E aí muitas pessoas e autoridades, mundialmente falando, em todos os países, muitos, inclusive o Brasil, vão ser julgados por cortes internacional. E todos aqueles que se meterem contra, interferirem contra o presidente dos Estados Unidos, irão ser derrotados e destruídos. E o Senhor me perguntava no sonho: sabe por quê, Reginaldo? Conta para as pessoas espirituais que estão te assistindo, que estudam espiritualidade, que se interessam para as coisas espirituais e que mergulham para poder compreender e entender as coisas espirituais. Conta para elas que Israel é do tamanho do estado que tu mora, ou seja, do tamanho de um estado da Federação Brasileira, como o Ceará. Mas nenhuma nação consegue destruir Israel. Todas as nações juntas, se reunirem, não conseguem destruir Israel. E o Senhor pergunta para vocês: por que vocês acham que todas as nações, se tivesse 100 São Paulo, não conseguiria destruir Israel? Se tivesse 300 mil exércitos marinha aeronáutica como o do Brasil, não conseguiria destruir Israel. Nenhuma nação poderosa do mundo conseguiria destruir. O que vocês acham? Porque Deus está com eles. Por isso que o poder das trevas não conseguiu matar Donald Trump e nem impedir que ele assentasse na cadeira presidencial, porque é um nó em muitas das autoridades do território nacional brasileiro, na mente, por que aquele homem ganhou e por que chegou ali, e um nó na cabeça de diversas autoridades mundialmente falando. É um nó. Muitas autoridades nacional brasileiras, muitas das autoridades dos Estados Unidos, da China, não conseguem entender por que Donald Trump chegou à cadeira presidencial. Mas eu vou dizer simplesmente porque Deus é com ele. Assim como se todas as nações mundialmente falando, se reunir para destruir Israel, não vão conseguir. É simples assim. Será que não dá para colocar na cabeça? Ou então Deus endureceu realmente o coração e tirou o entendimento de vocês, porque vocês não vejam. Mas isso vai acontecer. Aquilo que não aconteceria em território nacional brasileiro é impossível acontecer no Brasil e em outros países. Outros países vão dizer que Estados Unidos quebrou todos os protocolos. Outros países vão dizer que Estados Unidos não respeita mais diplomacia. Esses Estados Unidos não respeitam mais diplomacia. Esses Estados Unidos quebram todo o protocolo. E leis
que nunca se ouviram falar de prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, prisão perpétua e pena de morte, eu vou repetir, prisão perpétua e pena de morte, prisão perpétua e pena de morte sendo cumprido por diversas as autoridades de diversos países, mundialmente falando, sendo cumprido em território americano. Prisão perpétua e pena de morte. Muita gente vai dizer, milhares de pessoas grandes, até inteligentíssimas, que têm autoridade no território internacional, vão dizer, é impossível que isso aconteça. O impossível está sendo revelado nessa live, e o impossível vai acontecer. Prisão perpétua, pena de morte e outros tipos de penalidade sendo exercida e feita, executada em território norte-americano. Alguém pode dizer, isso é impossível. Anota aí porque o impossível vai acontecer. Anota aí porque o impossível vai acontecer. Por isso eu tenho certeza que essa live irá se eternizar. Também tenho certeza da qual essa live irá se eternizar, como as pessoas espiritual, que buscam a espiritualidade, que estudam a espiritualidade, que se aprofundam na espiritualidade, irão dizer que o Deus salvou o universo. Deus salvou o universo. Ele deu mais uma esticada para lá. Eu vou dizer, muitas pessoas queriam criar um sistema, uma guerra para poder tirar o foco do mundo todo sobre o presidente norte-americano Donald Trump. Não vai ser nem preciso outro país criar uma guerra contra os Estados Unidos. O próprio Estados Unidos vai criar uma guerra contra outros países. Se tem presidente de outros países aí assistindo ou vai assistir amanhã, eu vou dizer algo espiritual da qual as vossas excelências não sabem. Nenhum país, nem o Reino Unido todo, nenhum país, nem Europa, nenhum país, nem França com Macron. Esse Macron nada mais é do que um fantoche na mão do capeta. Na mão do capeta ele é um fantoche. Ele vai desaparecer como a Eva, porque Deus vai criar um mal dentro do próprio território dele. Dentro do próprio território dele, Deus vai criar um mal que vai destronar esse Emmanuel Macron. E ele já está contado nos seus dias. Eu vou dizer o que Deus me mostrou. Doa a quem doer, isso é coisa de louco para quem não entende o que é espiritualidade. Mas amanhã, por causa dos fatos e acontecimentos que irão acontecer, a live vão se eternizar. Vocês, porque os Estados Unidos não é dono de todo mundo, ele é dono de todo mundo sim, porque Deus colocou ele como dono de todo mundo. Não foi o Satanás que colocou, foi Deus que colocou ele. E aqui vocês não, ele não pode invadir um país, não pode? Pois vocês vão ver os Estados Unidos com seus aliados invadindo o país. Vocês vão ver que quem colocou o presidente norte-americano, Donald Trump, sentado na cadeira presidencial, e com esta caneta na mão, vou mostrar uma caneta aqui que não tem nada a ver, né? Mas esta caneta na mão, ele assinando coisas que é o mundo todo, diplomacias, de mundo todo, protocolos, né? Tratado de Kyoto, tratado não sei de quê, tratado das nações, não vai valer de nada. Ele vai rasgar isso por ordem de Deus. Por ordem de Deus, ele vai rasgar isso de ponta a ponta. Toda a humanidade vai ver esse homem rasgando isso. E isso que eu estou dizendo e afirmando através desse sonho é impossível acontecer segundo autoridades. O que acontece no Brasil hoje, nesses últimos 2 anos e meio, era possível acontecer aos olhos de vocês? O que acontece no Brasil nesses últimos 2 anos e meio, era possível acontecer aos olhos de vocês? O que acontece no território nacional brasileiro hoje, dia 3 de 2025, nesses últimos 2 anos e meio, era possível acontecer? O que vocês vão ver são milhões e milhões de vezes o que acontece no Brasil, acontecendo através do presidente Donald Trump. Ele vai mandar invadir país para mandar prender gente, e alguém vai dizer, ele está agindo ao seu bel prazer. Ainda tem mais. O povo americano, Deus colocou um espírito neles, todos eles dos Estados Unidos. Deus colocou um espírito de ousadia e eles, todos eles, irão ficar do lado do seu presidente, por ordem de Deus. Isso não aconteceria se fosse humano, o lógico humano, porque nada tem a ver com humano, é com o espiritual. O Congresso e o Senado vai se dobrar e vai ficar a favor do presidente Donald Trump, até para aquilo que se acha absurdo, até para aquilo que se acha loucura. Eles vão apoiar a loucura do presidente Donald Trump. Eles irão apoiar as loucuras, assim ditas, mundialmente falando, eles vão apoiar as loucuras do presidente Donald Trump. Deixe o seu likezinho, a sua curtida, por gentileza, e seja abençoado. O seu like, a sua curtidazinha. Será que dá para deixar a sua curtida para que você seja abençoado? Eu agradeço. Tudo que eu estou dizendo aqui é impossível a alguns estudiosos.
O impossível você vão acontecer. Vamos ver acontecer. E se alguém acha, eu vi a China no sonho. Que a China é um país duro, um país rigoroso, bilionário, um exército poderoso. Deus vai colocar um espírito de medo naquele povo na hora certa. Um espírito de pavor e vai criar uma situação contra o chinês que eles vão precisar de ajuda. Os chineses irão precisar de ajuda. Vai ter que descer a saia, descer a calça, vai ter que dizer assim, se ajoelhar e dizer, me ajuda. Deus criará algo poderoso e discutível na China. Nunca na história será esquecido o que Deus vai fazer na China. Ele vem como gatinho. E todos aqueles que estão se levantando para proteger algo que Deus não quer em qualquer nação, vai cair a mão da espada de Deus. Eu já contemplo e vejo vocês contemplando e vendo que isso é impossível, o que eu estou dizendo aqui, gente, é um sonho. É impossível, todas as autoridades ou estudiosos vão dizer, não existe. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E o que foi colocado na cabeça, na mente de Donald Trump, ninguém tira. E ele vai executar todas as ordens que Deus deu. Mas o Brasil será liberto. O Brasil será liberto. O Brasil será liberto. Ele vai vir com a potência. Essa caneta vai assinar algo. Eu não estou falando só de sanções. Sanções contra a China, sanção contra a Alemanha, sanção. Não estou falando só de sanções. Eu estou falando de ação poderosa. Ação poderosa, arrasadora e destruidora. O Brasil está pensando que o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, não vão ter que ter trabalho? Não vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar muito. Mas vai ter que trabalhar muito mesmo. Vem algo poderoso aí. E aí, por essa parte eu choro. Eu me entristeço, porque sei que o Brasil não está preparado. Mas Deus vai libertar o Brasil. Ele não vai mudar. Nenhuma palavra do sonho vai cair por terra e vocês vão contemplar o sonho natural. Mas Deus libertará o Brasil. Não importa o que vai acontecer. Você vai ter milhares de soldados nas fronteiras do Brasil. Num assopro, gente. O que vocês acham impossível vai acontecer. No assopro, Deus vai pegar a Venezuela junto com o Brasil. Agora você está falando coisas loucas. Pois é, foi o sonho que eu tive. Por isso que era importante, grande demais, as pessoas que se aprofundam na espiritualidade, que estudam a espiritualidade, estar aqui. Porque somente essas pessoas que se aprofundam em espiritualidade, que estudam espiritualidade, vão contemplar e dizer, meu Deus, e se Deus não faz isso? Em algumas nações mundialmente falando, os seus povos iam ser escravos. Se Deus não faz isso, em muitas nações mundialmente falando, os seus povos ficarão escravos. E eu vou dizer, o Brasil é predileto de Deus. Porque Elon Musk e Donald Trump não param de pensar no Brasil. Não param de pensar no Brasil. Isso eu não estou supondo que não são suposições. Através dos dons espirituais e sonhos que eu tenho, de se aprofundar nas coisas espirituais, eu estou afirmando. Donald Trump e Elon Musk não esquecem o Brasil. Agora, está vindo algo potente, não estou falando de sanções. Eu não estou falando de sanções. Se você nunca viu um formigueiro, você vai ver um formigueiro. Eu chorei nesse sonho porque eu disse, Senhor, eu não vivi a Segunda Guerra Mundial. E parece que a minha geração, que nasceu de 70 para cá, eu sou de 72, a minha geração vai contemplar mais do que a Terceira Guerra Mundial. E o Senhor dizia, filho, não precisa ninguém insultar os Estados Unidos, não. Eu mesmo coloco um espírito de ousadia, de guerreiro nele, que ele mesmo vai para cima dos países, ele mesmo vai criar guerra. Se você vê outros países criando guerra, não sabe o que sou eu não, mas se você vê eu colocando Donald Trump para criar guerra, vocês vão saber que sou eu que estou falando através dessa live. Ele vai fazer o que ele quer, e vão dizer que é pelo bel prazer dele. Foi Deus que colocou esse bel prazer. Foi Deus que pode fazer, Donald Trump, que foi Deus que colocou o bel prazer. E o povo americano estará do lado dele. Unânime. O povo vai estar do lado dele. O Congresso e o Senado vai estar do lado dele. Isso não era para estar se não fosse espiritualmente sendo desenrolado. Vai haver um livro, eu vi um livro no final. E o Senhor diz o que acontecerá no Brasil, em alguns países, e o Brasil vai virar história. Filme de Netflix. Filmes e filmes e filmes, e esse livro de uma história que ninguém iria querer lembrar, essa história que vai passar
depois do apocalipse chamado Donald Trump. Ele não é o apocalipse que a Bíblia fala, mas ele é o apocalipse criado por Deus para destronar espíritos malignos em alguns países que queriam acabar com as crianças, com os valores e aprisionar as suas nações. Vai acabar. Vai acabar. A minha tristeza é que o Brasil não está preparado. Mas, de qualquer maneira, vai acontecer. De qualquer maneira. E vai virar livro, escreva o que eu estou dizendo. Vai virar livro. Aos todos que são espirituais, que buscam a espiritualidade, que se aprofundam na espiritualidade, eternize essas lives. Levem essa live, para o convívio de amigos igual a você, que também busca a espiritualidade. Deus ama o Brasil. E o Brasil, hoje, é o país mais importante de todos os países. Porque Deus colocou no Brasil pessoas dotadas, vocacionadas de dons espirituais. O Brasil está mantido de pé e não está prisioneiro ao bel prazer de quem quer que seja, por causa da parte espiritual. Lembre, e a parte espiritual diz, Deus, haja luz e houve luz. Só basta uma palavra. Uma palavra. Tudo que foi dito nessa live, eu tentei resumir, é o impossível. Vamos esquecer que não vai ter mais diplomacia. Vamos esquecer que não vai ter mais reunião. Ou os países se alinham ao que Deus quer, ou Deus vai dar uma ordem. Invade aquele país e acaba com tudo. Vocês vão viver a loucura. E louve a Deus. Por quê? Todas as coisas colaboram e participam, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu só venho aqui falar da espiritualidade. Agora, se a espiritualidade está incomodando pessoas que vivem aos seus belos prazeres, fora do contexto do que Deus quer para a nação brasileira, americana e todos os países mundialmente falando, eu não tenho culpa se aquilo que eu digo começa a acontecer e vai caminhar para acontecer. Essa live vai ser eternizada porque os amigos que se aprofundam no reino espiritual, que buscam as coisas espirituais, vão passar essa live para os amigos também, que também acompanham. E o Brasil vai exportar espiritualidade de pessoas que são vocacionadas e que têm dons espirituais para procurar compreender e entender o reino espiritual. Porque João disse que se fosse escrito em todos os livros mundialmente falando, João cuidaria que não coubessem todos os livros do mundo coisas que Deus fez. A Bíblia vai de Gênesis e Apocalipse, é um manual para todos nós. Mas em Coríntios 2, versículo 10, diz o seguinte, Coríntios 2, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 12, versículo 10 ao 12 de 1 Coríntios 2. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Ponto de interrogação. Assim também as coisas de Deus. Ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Vocês estão entendendo aí, por gentileza, por obséquio? Estão entendendo? Hoje Deus ele resolveu espalhar, ele resolveu colocar todos vocês aqui reunidos numa só fé, numa só concordância, para poder aprender através dele, usando um instrumento. Eu apenas sou um instrumento. Eu tenho certeza que a live vai se eternizar, porque as pessoas que buscam a espiritualidade, são vocacionadas por dons espirituais, vão eternizar essa live. Vão compartilhar nas rodas de amigos que também buscam a espiritualidade. Eu só estou triste porque o Brasil não está preparado. Somente isso. Se eu pudesse dizer uma palavra um pouco mais forte, se vocês me permitem dizer. Vocês me permitem dizer uma palavra um pouco mais forte? Vocês me permitem? É só um pouquinho forte, é uma palavra, não é um palavrão, né? Mas é um pouquinho mais forte. Eu diria o seguinte, com a permissão de vocês.
a chibata vai comer. Chibata ou chibanca era quando um pai, antigamente, pegava um cinturão e dava uma pisa no filho para corrigir. A chibanca vai comer. Com muita força. Muita força. Mas muita força mesmo. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.